Boa noite, estamos aqui na nossa terceira live, no meu último ano de homeschool, né? Vocês que estão acompanhando aí, estão dando ótimos feedbacks, eu tenho recebido excelentes feedbacks dessas lives, né? Muitas famílias chegando com seus filhos na adolescência, e é muito bom, né, você ter essa partilha aí de adolescentes tão diferentes. Hoje a gente vai entrevistar a Lari, a Luciana, Lu, lá de Portugal, querida, Bruna, Ana Sonsim, quarta live, ela me corrigindo, é a quarta live? Não, é a terceira. Ah, é a quarta, é verdade, é a quarta. Gente, eu tô perdida, ainda tem tantos, né? Vocês devem estar se perguntando, mas só menina? Não! Os meninos estão mais tímidos, mas virão. Boa noite. Boa noite. Kátia de Miami. Gente, amiga, que saudade. Gente, essa live hoje tá internacional. Bruna daqui de Terê. Gente, ó, que top! Saudade de todos vocês, gente. Saudade. Um abraço pro pessoal de Portugal, um abraço pro pessoal de Miami. Que alegria vocês estarem aqui. Queridas, eu vou chamar a nossa convidada, né? Porque a gente tem aí um longo papo, né, com elas, e vocês distribuam essa live. Podem aí compartilhando essa live para mais pessoas, porque a gente vai ajudar muitas mães, né, que estão iniciando esse trajeto aí, essa jornada no homeschool e não sabem por onde começar. Deixa eu ver a Larissa, querida. Essas lives, né? Foi Mariana do Rio, Mariana de São Paulo, Larissa do Rio e na próxima semana tem a Larissa de São Paulo. Parece até que foi combinado, mas não foi não. Coincidência. Lari, mandei o convite. Vamos ver se ela conseguiu. Já mandei o convite. Não sei se ela está com algum problema para entrar. Deixa eu ver aqui. Enquanto isso, vocês me falam se vocês estão ouvindo bem e vendo bem. Kátia, seja bem-vinda. Tem a Kátia daqui de São Luís, a Kátia de Miami. Olha o pessoal todo aí chegando. Vocês enviaram suas perguntas? Se querem enviar perguntas para a Lari, já coloca aqui no balãozinho, tá ok? E eu mandando aqui mensagem. Boa noite, Kátia. Não sei se ela está com dificuldade para entrar, mas vamos lá, vamos aguardar. A gente está fazendo essa série com alunos do Challenge 4 do programa Classical Conversations. Ah, ela aqui de novo. Vou mandar o convite de novo, Lari. Ok, pronto, mandei de novo. Vamos ver se ela consegue entrar. Pronto, conseguiu. Aí, garota! Agora eu consegui. Conseguiu? Você está com fone, sem fone? Deixa eu ver, fala um pouquinho. Oi, som tá bom? Tá bom, Tá tá bom? bom. Ah, graças a Deus, que eu tava preocupada já. Linda! E aí o seu fã-clube aí já aí presente, viu? Lari, seja bem-vinda nessa série. Eu estava explicando para eles que essa série a gente está fazendo com os alunos que se formam esse ano, né, do Challenge 4. A gente está muito animado, né, Lari? Nessa formatura. Estamos animados e eu quero que você comece aí contando um pouquinho da sua história. Como que você começou o homeschool? Você estava numa escola militar ou não? Não lembro muito bem da sua história. Vou relembrar a sua história hoje aqui. Então fala pra gente. Oi, gente, é um prazer estar aqui com vocês, com você, Gaba, também. Então, a minha história é um pouquinho diferente, né? Um pouco exótica, então eu vou contar para vocês direitinho. Então, eu estudei por 12 anos numa escola de bairro, uma escola pequena, católica, onde minha mãe conhecia todo mundo, eu também conhecia todo mundo. Vivi uma vida tranquila naquela escola, né? Ela só ia até o 9º ano do ensino fundamental, então para o 2º grau precisaria mudar de escola. Foi aí que no 9º ano
eu mudei de escola porque eu tinha o desejo no meu coração de ir fazer um concurso militar. Porque eu sempre gostei da disciplina, da hierarquia, então eu queria fazer concursos militares, especialmente a Marinha, eu queria ser da Intendência da Marinha. Ai, eu Daí, amo a Marinha. Eu amo a Marinha. Gosto demais também. Mas fale. daí Vai. a minha mãe me trocou de escola, meus pais me trocaram de escola para uma escola grande aqui do Rio, que é conhecida por passar pessoas nos concursos militares. E lá, Aham. sabe, é um ritmo frenético de estudos. Então eu estudava assim, quantidade, né? Não qualidade. Eu estudava de 7 da manhã até as 5 da tarde direto. Às vezes eu ficava na sala pro almoço, ainda fazendo questão, nem me alimentava direito, nem dormia direito. Nossa. Então eu estudava muito, fazia muitas questões o tempo inteiro. E ali eu tive contato com outro mundo, né? Um mundo muito maior. E, inclusive, nessa escola tinha pessoas mais velhas frequentando, porque concursos, né? Pessoas que já tinham saído da escola. Então ali eu vi muitas coisas que eu nunca tinha visto na vida. Fiquei até assustada com o que eu vi. E eu vinha relatando essas coisas com os meus pais, para os meus pais, e eles estavam com o coração temeroso, né? Eles começaram a se preocupar. Inclusive, episódios assim, de eu ir para a sala da diretora. Eu não fiz nada de errado, né? Não fui por isso, mas a diretora de ter papos comigo assim, você vai ter que deixar de ir para a igreja porque você precisa de mais tempo estudando. É literalmente isso, me confrontando cara a cara. E eu contava isso para os meus Meu pais, Deus. assim, aterrorizados. E foi o que aconteceu. Eu prestei um concurso da EPICAR, da Escola de Cadetes do Ar, para quem não conhece, da Aeronáutica, em julho. E as minhas férias, como eu fazia os concursos militares, as minhas férias caíam em agosto, que não era o comum nas escolas normais, que geralmente é em julho. Mas isso foi uma providência divina, porque em agosto, dia 9 de agosto de 2019, eu visitei uma comunidade aberta do Classical. E como que eu fiquei sabendo dessa comunidade aberta? A Mariana, que já fez a live aqui com você, Gaba, a Mari, nós somos amigas há muito, muito tempo. A gente brinca que desde que eu tinha 7 meses, ela tinha 8 meses. A gente é amiga desde aí. A gente sempre frequentou a mesma igreja, então a gente se via toda semana. E os assuntos dela eram basicamente sobre o clássico, sobre as pessoas que ela falava no clássico, que eles eram incríveis, que as conversas eram incríveis. Então eu sabia por alto que era isso. E ela me convidou para uma comunidade aberta. Mas eu estava tão certa do que eu queria que não passava na minha cabeça aceitar qualquer convite. Mas eu não tinha desculpa, né? Porque eu estava de férias, eu não estava estudando. Falei, mãe, não posso recusar, vou ter que ir por educação. Eu vou. Eu vou por educação, mas eu não... meu coração estava super fechado. Inclusive, meus pais nunca cogitaram a ideia de homeschooling. A gente nunca tinha tido um contato mais a fundo. Eu só tinha contato ali pela Mari mesmo. Foi aí que eu fui nessa comunidade aberta. E eu cheguei e eles estavam tendo um seminário do eixo de Logic, de matemática. Que pra mim, eu era super PhD em matemática, né? Eu tava super à frente de matemática. Eu sabia fazer todas as questões e tudo isso. Mas eu cheguei lá e eles estavam vendo conjuntos. E eles estavam aplicando os Five Common Topics, né? De definição, de relação, de semelhanças e diferenças. E eu nunca tinha visto aquilo na vida. Falei, nossa, eu sei fazer todas as questões de conjuntos, mas eu não sei explicar o que é conjuntos. Eu não sei o que é isso de verdade. Isso já me chamou um pouco de atenção, mas nada de me fazer mudar de ideia. Foi no seminário de research que o pastor Marcelo, nosso querido tutor, fez uma dinâmica. Eles estavam aprendendo sobre refutações do evolucionismo de Darwin. E como Aham. parte da turma, ele pediu minha ajuda para ler as perguntas. Então eu falei, tudo bem, vou ler as perguntas. Enquanto eu tava lendo as perguntas, sem brincadeira, parece que tudo ficou em câmera lenta, assim. E eu senti uma alegria sobrenatural, uma paz sobrenatural. E eu senti o Senhor falando ao meu coração, Larissa, é aqui que eu quero que você esteja. Foi muito sobrenatural essa parte, porque eu senti realmente a presença de Deus. E eles não estavam falando diretamente de Deus na conversa, mas eles estavam ali com as conversas que eles tinham sobre os estudos deles e eu senti a presença de Deus real, assim, muito tocável. E eu senti que Deus estava me ordenando para entrar. E eu não conhecia currículo, eu não conhecia homeschooling. Foi uma ordem. É aqui que eu quero você. Uau.
Eu voltei para casa, os meus pais, meu pai e minha mãe me buscaram, perguntaram, Larissa, o que você achou? Já esperando uma resposta negativa, né? Eu falei, mãe, eu quero sair da escola e entrar no CC. Minha mãe ficou surpresa, meu pai também. E eles ficaram meio assustados, porque eu estava quase terminando o 9º ano do ensino fundamental. E eles me tiraram da escola. Minha mãe sentiu paz no coração, meu pai sentiu paz no coração. E eles me tiraram da escola e eu entrei no 2º semestre do CC em agosto. E foi assim a minha história para entrar no CC. Nossa, Lari, que incrível! Eu não sabia desses detalhes todos, né? Eu sabia que você estava se preparando para uma carreira militar e estudando muito, 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 e tinha essa intervenção aí, né? Olha, você não pode participar mais de reunião de oração porque você tem que se dedicar mais aqui para os estudos, né? Da carreira militar. E você veio de uma fábrica de salsicha, digamos assim. Uma amiga minha sempre fala, ela é professora em escola, ela fala, eu estou lá na fábrica de salsicha. Então você veio de uma fábrica, de uma educação de esteira, que você tem que produzir, tem que estudar, gravar todas aquelas fórmulas, e sai para um outro formato, que é uma educação domiciliar e educação clássica. Eu quero saber, eu quero que você me fale um pouco sobre essa mudança. Como é que foi essa mudança de mindset, de mentalidade? Porque você estava se preparando para um concurso, né? Tinha uma rotina ali de estudo, devia ser uma rotina bem puxada, né? E você muda para a educação clássica, que já não tem aquele foco nos exames, né? Em passar para um determinado exame. Como é que foi essa mudança? Fala pra gente. Olha, como você falou, foi uma mudança radical, né? Uma mudança radical. De uma fábrica de salsicha para conseguir pensar sozinha, né? Conseguir ter meus próprios pensamentos, né? O que aconteceu? Mudou. Deixa eu te falar uma coisa que eu falei da salsicha, gente. Tem um estudo do Humberto Eco, que é um grande escritor, né? Humberto Eco, ele fala que a pessoa pode ir de salsicha para Platão ou de Platão para salsicha. Então você foi de salsicha para Platão, né? Assim, incomparável. Foi exatamente isso. Eu digo assim, mudou tudo, né? Mas citando o que mudou a questão da metodologia, né? Porque, assim, educação clássica, eu nunca tinha ouvido falar de latim, de lógica, de debate. Foi um baque muito grande para mim, porque eu estava acostumada com o ensino tradicional e, assim, frenético, né? O modo de estudar, porque o modo de estudar é mais lento. Como eu disse, eu mudei de quantidade de estudo para qualidade de estudo. Então, isso foi, assim, uma grande diferença. E também a rotina, porque antes eu tinha os meus horários, assim, basicamente era feito pela escola, né? Eu ia na secretaria, eles faziam meus horários e eu cumpria aqueles horários, os professores mandavam. Então, era ali a liderança do professor, né? Para partir para um momento em que eu mesma tinha que organizar os meus estudos. Claro que o CC dá as semanas, né, direitinho, mas a gente tem que organizar, planejar, ver qual é o horário que a gente rende mais, quais são os eixos que a gente tem mais dificuldade, mais facilidade, encaixar ali nos nossos horários. Então, eu tive dificuldade com isso também, mas eu creio que eu ganhei muita independência, né? Eu fui de uma pessoa completamente dependente dos professores para uma pessoa autodidata. Então, hoje em dia, eu consigo estudar sozinha, né? Então, acredito que essa foi a diferença. Maravilha. E isso é engraçado, né? Porque você é muito parecida com a minha filha, com a Ana Clara, né? Eu acho que vocês são irmãs, separadas na maternidade. Mas assim, porque você tinha toda essa organização de estudos e você se achava certamente autodidata, né? Mas quando você veio para a educação clássica, opa, né? Bem assim, eu tenho muita coisa a aprender, né? Exato. Exato. Eu pensei que eu sabia estudar sozinha, mas na verdade eu não sabia, não. É verdade, a gente precisa aprender a estudar, né? Aprender a aprender. Então, na verdade, esse processo de mudança de escola, você tem que aprender também a desaprender, né? Exato. O que
o que você aprendeu na escola. É a famosa desescolarização que ninguém entende, né? O que é isso? Você falou para mim que chegou no seu primeiro dia ali de encontro em comunidade, eles estavam vendo os 5 tópicos comuns na matemática. Isso deve ter te chamado muita atenção, né? O que é isso? Porque você nunca vislumbrou um conhecimento pelos 5 tópicos comuns. Você poderia explicar isso? Porque eu sei que você lida muito bem em pensar. Porque os 5 tópicos comuns, eles modelam o pensamento, né? A forma de você pensar. Você passa a ver todo o conhecimento a partir dos 5 tópicos comuns. Explica um pouquinho para as pessoas o que é isso. Então, como o pastor Marcelo fala, né, uma caixinha de ferramentas. A gente ganha uma caixinha de ferramentas para poder usar em várias áreas da nossa vida. Não só o que está no currículo do CC, mas em tudo ao nosso redor. Então, os 5 tópicos comuns são 5 lentes que a gente aplica a qualquer conteúdo que a gente queira aprender. Então, vamos ver se eu vou lembrar de todos. Definição, relação, comparação, testemunho e circunstância. Todos eles têm um papel muito importante no nosso estudo. E como a Gaba disse, quando estavam aprendendo sobre conjuntos, hoje eu sei que se eu não sei explicar, eu não sei. Mas na época eu não sabia disso, né? E hoje em dia eu sei explicar o que eu estudo por meio dessas ferramentas que o SISI nos proporciona. Maravilha, gente. Essa explicação que a Lari deu agora é a explicação que eu acho que ameniza aí a dor de muitos pais que vêm para o homeschooling e falam, mas como é que eu vou saber que ele está entendendo? Gente, é simples assim, quando o seu filho não sabe explicar, ele não aprendeu, né? A gente vê, e essa avaliação ela é feita no dia a dia. Quando os seus filhos sabem explicar aquele conteúdo que ele leu, que ele assistiu, através de uma peça, através de um documentário, ou você conversando com ele, quando ele sabe explicar sem se perder, né, sem perder o fio da meada, é porque verdadeiramente ele aprendeu e aprendeu aquele conteúdo. Agora, Lari, você chegou... você iniciou o homeschooling diferente das nossas outras entrevistadas, né, das 3 anteriores. Você iniciou o homeschooling já em comunidade, você não estudou sozinha em casa. Como é que foi isso, você chegar já numa comunidade? Primeiro, você não sabia o que era homeschooling. Você disse, poxa, eu nem sabia que era homeschooling. Já iniciar numa comunidade fez diferença para você? Foi importante? Fale um pouquinho da comunidade, do estar em comunidade para você. Fez total diferença, inclusive eu vejo os testemunhos das outras meninas e eu falo quão abençoada eu fui por já começar numa comunidade, né? Porque faz total diferença. Ali a gente pode compartilhar as nossas dores, pedir dicas. A gente vê que não tá sozinho, né? Durante a semana a gente vai se falando no WhatsApp. Você entendeu essa parte? Eu fiz essa parte, eu tô perdida, me ajuda. Isso faz total diferença. E sexta-feira a gente conseguir compartilhar tudo que a gente aprendeu, dar um incentivo, saber que outras pessoas também estão se maravilhando por aquilo também. Então, estar em comunidade é uma bênção. Então, eu fico muito feliz de já ter começado numa comunidade, né? Porque fez toda a diferença. É verdade. É verdade, você não passou pela dor que os outros passaram, né? Porque realmente a gente caminhar sozinha é muito difícil, né? Em comunidade é bem melhor, sem dúvida. Agora, Lari, você nesse início aí começou no Challenge B. O Challenge B é aquele challenge, gente, que eu falei que é o fundamento do challenge, porque o Challenge A é uma transição do Essentials para o Challenge, né? Vai entrando mais na adolescência mesmo, eles eram pré-adolescentes, entram na adolescência. E aí o Challenge B começa o desafio dos debates. Gente, essa pessoinha que está aqui diante de vocês, a Larissa, eu falei da Mari, que a Mari era sangue nos olhos, mas essa aqui é a sangue nos olhos versão 2.0. Vocês não imaginam, essa menina... sabe o que você parece, Lari? Você lembra muito a deputada federal, a Ana Campanholo. Ela sim. é a
Ana Campagnolo. Você se inspira, acha, né? Você deve se inspirar nela, porque parece muito a Ana Campagnolo, gente. Ela é inteligentíssima, argumenta com todos os fundamentos da retórica e fala com uma imposição de voz assim impecável. Então eu queria que você falasse agora desse Challenge B, porque foi onde começaram os debates, né? O primeiro mock trial. O que é mock trial? É o júri simulado. Fala um pouquinho, explica para as pessoas o que é o mock trial, a importância de fazer parte disso, para forjar, né? Forjar o caráter, trabalhar a retórica. Fala um pouquinho. Obrigada pelos elogios, fico lisonjeada por isso. Os debates são parte muito importante da minha formação no CC, acredito, de todos nós, né? O Mock Trial é o trabalho do final do ano do Challenge B, que a gente fica super ansioso durante o ano, a gente faz debates de preparação para ele, a gente veste roupas sociais, a gente defende um caso criminal. Então, assim, muitas coisas legais juntas. Mas o debate, a minha história com o debate é engraçada, porque eu digo que é aterrorizante e boa ao mesmo tempo. Porque o meu primeiro debate foi no Challenge B, né? Mas foi um debate já grande. Os meus amigos já tinham feito debate de treinamento antes. Mas o meu primeiro debate já foi num espaço maior, com pessoas olhando, com microfone. Então, eu sou muito introvertida. Demais. Eu não diria tímida, mas introvertida. Então, eu não falo em público. Não é o meu jeitinho. Não é isso. E eu tenho um histórico de ficar super nervosa. Inclusive, é uma piada na nossa turma, né? Porque eu sou super nervosa para fazer qualquer coisa de falar em público. Então, eu passo mal no dia anterior, minha boca fica seca, gelada, minha pressão baixa. Então, nesse primeiro aí que a gente... Ah, pode falar. Deixa eu falar, gente, tem uma história aqui de bastidores, né? Porque eles debatem, mudam as duplas, né, de debate. E a minha filha caiu uma vez contra a Larissa. A Ana Clara, que é minha filha, ficou sem dormir a noite toda. Meu Deus, eu vou enfrentar a Larissa. Ela falou, meu Deus, eu não acredito. O pânico das pessoas era ter que enfrentar a Larissa, porque a Larissa ela vinha com os argumentos muito bem fundamentados, sangue nos olhos, era um inimigo, um opositor ali. E aí eu conversei com a mãe da Larissa, eu falei, Cris é a mãe da Larissa. Inclusive, Cris, um beijo para você. A Cris tem no cadastro delas, ela tem Ana Clara, que é Ana Fofa, né? A minha filha. Ana Fofa é o cadastro da minha filha no telefone da Cris. Aí eu falei, Cris, Ana Clara tá sem dormir. Aí ela, meu Deus, a Larissa também tá sem dormir porque vai enfrentar a Ana Clara. Eu fui dormir 5h13 da manhã fazendo o meu discurso, porque eu fiquei super nervosa. Você não tava entendendo? Eu tava muito nervosa esse dia. Gente, eu fui dormir muito tarde, 5h13 da manhã, para acordar às 6h30 no outro dia. Eu também tava super nervosa. Mas aí fale um pouquinho desse debate, né? Que o debate você falou que tem algumas histórias engraçadas de debate que você passou. Então, todo mundo já sabe que quando eu tô no cantinho, todos os meus amigos que estão aí podem atestar, quando eu fico no cantinho, de cabeça baixa, minha perna balançando, já sabem que eu já tô super nervosa e que eu tô num momento ali de introspecção para poder entrar e para poder falar. Uhum. Né? No debate, a Milena, né? Milena Palacios e a Mari estavam no meu grupo e eu tava super nervosa que seria meu primeiro debate, já seria aquela plateia imensa me vendo e eu comecei a ver estrelinhas, sem brincadeira, gente. Eu comecei a ver estrelinhas, tudo ficou escuro. Eu comecei, Senhor, eu vou desmaiar aqui mesmo, assim, não vou nem conseguir entrar. Daí, quando eu entrei no corredor para falar, eu ia fazer a introdução e a conclusão do debate, então eu seria a primeira a falar. Eu entrei pelo corredor, parece que tudo ficou em câmera lenta para mim. As vozes das pessoas estavam altas nos meus ouvidos, eu comecei a entrar e minhas pernas tremiam. Só sei que quando eu comecei a falar, deu um embalo que eu falei, nossa, eu gosto de fazer isso. Eu gostei de fazer isso. Gente, eu gostei de fazer isso,
sabia? Aí quando eu acabei a introdução, eu voltei pra minha cadeira e eu falei, tô ansiosa pra voltar pra falar de novo. Aí na conclusão eu já tava assim num gás. E eu amei, Maravilha. Maravilha isso, né, gente? Porque é importante você falar isso, porque a oralidade, né, a oratória, né, o discurso oral é algo que não é trabalhado nas escolas e é muito comum quando você vem para a educação clássica, nossa, a retórica ela é completa por oratória e por escrita, né? Também, de todas as formas. É mais complexo do que isso, não é só escrita e oratória. Tem o olhar, tem a dramaturgia, né? O Lari, porque tem toda uma dramaturgia na oratória, na retórica. E muitas pessoas elas ficam inibidas e falam: ah, não, isso aqui eu não quero. Né? Eu vou fazer tudo da educação clássica, mas isso não me pede para falar em público. Mas, como você disse, você tremia, passava mal e depois falou assim: poxa, eu gosto disso, né? Eu consigo fluir no discurso, consigo fundamentar bem os argumentos. E outra coisa, né? Tem essa coisa de você confiar em Deus, estudar, lógico, você estudou aquele assunto, abre a boca e Deus te capacita, né? É confiar em Deus mesmo. Eu queria que você falasse sobre isso. O que que você percebe que, além da técnica, da retórica, da oratória, o que que é forjado também no seu caráter, quando você se dispõe a esse desafio, porque isso é challenge, né? É ser desafiado o tempo todo. Por isso que é esse nome. Sim. Eu posso falar assim com propriedade, porque eu sou uma pessoa introvertida, então eu teria essa desculpa de talvez, ai, não quero fazer. Mas, gente, é uma parte assim essencial da educação clássica do Cici, né? Você participar de debates, porque como a Gaba falou, forja outras coisas, sem ser apenas a oratória ou a escrita, forma o caráter também. Nós formamos um caráter ali de liderança, de conseguir formular pensamentos, assim, a gente consegue. Porque não é só isso, né? A gente tem que pensar em argumentos lógicos para defender aquilo que a gente está falando. Então, acredito que você se fundamenta na verdade, você tem que defender a verdade, você cria um espírito de liderança. É importante que você tenha isso em qualquer área que você atue, né? É importante que você tenha isso. Perfeito. Perfeito, gente. Fica aí a dica para os pais, né, incentivem seus filhos. Isso a gente vê, é lógico que quem chega no challenge sofre mais um pouquinho, porque está entrando no meio do caminho. Mas as crianças, no currículo de Foundations, de Essentials, eles já fazem apresentações, né? Então isso vai trabalhando de forma lenta, gradativa, até chegar no challenge já com a Larissa aí, né? Deus é tão misericordioso, né, Larissa? Que lapidou, que te preparou em tão pouco tempo. Maravilha. Agora, Larissa, muitos ingressam na educação clássica, né, como você ingressou, e com muitas lacunas. A gente vai vendo, nossa, quanta coisa eu não sabia. Meu Deus, como é que eu estudei tanto e não sabia disso até aqui? Eu queria saber de você como que a educação clássica redimiu a sua educação. Olha, eu digo que redimiu tudo, o propósito da minha educação, porque antes eu estudava apenas para passar numa prova ou para, às vezes eu nem via algo de útil naquilo que eu estava estudando, então eu não estudava com tanto afinco, mas hoje eu tenho um propósito, né? A educação clássica me deu um propósito para estudar, né? Eu entendo que, principalmente no Cici, né, nosso lema é conhecer a Deus e fazê-lo conhecido. Eu estudo para isso. Então eu tenho prazer hoje na sabedoria, né? De me deleitar em bons livros, em bons conteúdos. Então, eu acredito que redimiu a minha cosmovisão de educação, assim, por completo. Maravilha. É uma mudança, e essa é a maior mudança, né? Mudança de mente, porque você sai daquele ciclo
ciclo vicioso de eu vou estudar para me tornar uma especialista no Enem, Claro que se você tiver que passar num concurso, você já tem as ferramentas. Então, o Enem é fichinha, né? O Enem, qualquer concurso público é fichinha, porque você tem as ferramentas, você sabe como buscar o conhecimento. Mas você não fica mais focada num único propósito, né? O conhecimento da verdade é algo muito maior. Essa é a verdade, né? Não é simplesmente adquirir conhecimento para se tornar um erudito. Esse não é o maior propósito, né? Eu quero me tornar um erudito, eu conheço os clássicos, eu sei latim, eu conheço os 5 tópicos comuns da educação clássica, que é realmente, de fato, muito atraente. Você se sente mais inteligente? Sim, né? Eu tenho, eu tenho certeza que você se sente hoje muito mais inteligente. Mas, se não tem o propósito de glorificar a Deus, tudo isso cai por terra, não é verdade? Com certeza. Tudo Você entende que para Deus seus estudos, tudo faz sentido. é verdade. Agora, você falou aí de excelentes literaturas, vocês leram realmente grandes livros que não são tão comuns a todos, né? Vocês estão agora lendo aí Eneida, mas Shakespeare, vocês fizeram aquelas dramaturgias magníficas, né? No espaço aberto da comunidade, foi um tempo muito bom. Que literatura dessa você mais foi tocada, mais influenciada? Conta pra gente qual foi a literatura e por quê. Qual dos Olha, livros que vocês leram? essa pergunta é muito difícil, porque a gente leu muitos, muitos bons livros, de verdade, que me fizeram enxergar tantas coisas importantes. Então, eu tava pensando nessa pergunta assim, gente, você pode falar todos? Mas aí. Não, tem que escolher aquele. Ana Clara, por exemplo, ela é apaixonada. Eu esqueci de fazer essa pergunta a ela, mas ela é apaixonada no Sol é para Todos. Ela fala: Meu Deus, Sol é para Todos, todo mundo tinha que ler esse livro. Mas, assim, teve vários, mas para mim, através dos portais do esplendor. Foi um livro muito bom, porque não era o tipo de livro que eu estava habituada a ler. Eu já lia alguns, mas eu lia mais ficção, romances. Mas agora, através dos portais do esplendor, me abriu para outro. Elizabeth Elliot. Exato, exato. Ela é Me maravilhosa. emocionou do início ao fim. Eu tive contato ali com a história real, né? E assim, me emocionou. Eu tive contato com o trabalho das missões, que antes eu não tinha muito conhecimento sobre isso, e me chamou muita atenção para muitas coisas, né? Como é importante nós levarmos o evangelho. Me deu mais uma conscientização sobre o ID, né? A grande comissão vai para o evangelho a toda criatura, ver o quanto as pessoas sofrem, quantas pessoas abdicam da vida delas para poder levar essa mensagem de vida, né? Então, esse livro me tocou muito. Uau, muito bom você falar disso, Mari, porque esse é um tópico que eu quero trazer numa próxima live, não nessa série de lives, mas porque são muitos homeschoolers que nem saem direto do homeschool para a universidade, mas vão para um campo missionário, né? Tem sido cada vez mais crescente entre homeschoolers cristãos, né? Eu quero ficar um ano em missões, quero ir para algum projeto missionário, e como isso tem aberto e ampliado, né, os horizontes, né? Porque a gente não tem mais aquele foco só no mercado, um foco de crescer, no mercado, de produzir, de estudar algum nicho. Então, essa dica também de missões, né, ter a oportunidade de ter acesso a essa literatura e a outros missionários é muito importante. Nós temos muitos missionários, muitas famílias missionárias no Classical Conversations, e eu quero trazer numa live um missionário que faz um trabalho magnífico no Níger, né, na África. Eu quero trazê-lo para compartilhar esse trabalho dele, que é o Xande, que foi um paquito. Ele foi um paquito da Xuxa e já atua um tempão lá no Níger. Vai ser bacana. Mas, o Mari não, Lari, voltando aqui ao fim dessa nossa jornada, que a gente está chegando ali no Sissi,
eu queria que você me falasse o que que você teria feito de diferente nessa sua jornada. Então, o que eu teria feito de diferente? Provavelmente, no início, quando eu estava me acostumando ainda com a rotina, eu baseei o meu planejamento de estudos nos dias muito no que os meus amigos faziam. Então eu perguntava para um: o que que você faz? Como que você organiza os seus estudos? E eles me falavam, eu tentava aquilo por uma semana. Aí perguntava para outro e outro e outro. E eu acabei não me conhecendo, né? Porque é parte do autodidatismo é você conhecer em qual turno que você é mais produtivo. Em quais eixos você tem mais dificuldade, mais facilidade. E dessa forma você vai organizando seu planejamento conforme você estuda. Então acho que eu teria parado e me perguntado mais: Larissa, como que você funciona? Como você consegue estudar? Como a sua mente funciona para estudar? E basear o meu planejamento e a minha rotina nos meus pensamentos sobre isso. Entendi. Você acha que isso virou, em que momento que virou na sua vida? Ah, só consegui virar essa chave de ter essa autonomia a partir do Challenge 2. Em que momento você acha que deu uma virada? Olha, demorou, viu? Demorou. Acho que foi no Challenge 2 mesmo, no É 2. Com mesmo? certeza. Foi sim. Tá vendo, gente? Nos outros, É isso. Pode falar, pode falar. eu fiquei meio perdida nos outros, né? Eu cumpria todas as atividades, mas não com aquele. Por completo, né? Que nem a gente. Não aproveitava o meu máximo, sabe? Sim, Consegui atingir meu máximo Challenge 2 mesmo. eu entendo isso, porque é um processo também, né, Larissa, que faz parte do autoconhecimento, eu acho. Não tem problema se no começo você imitar. Não tem problema. Você vai encontrar o seu caminho. Faz parte da jornada do autoconhecimento, entendeu? É, lógico que você hoje, com a expertise que você tem, de estudar, de buscar conhecimento, é lógico que você queria ter alcançado isso há mais tempo, né? Faz sentido, porque você teria aproveitado mais. Mas também faz parte do conhecimento a gente bater a cabeça, né? Gente, eu errei tanto no começo, eu comprei livros, eu tenho livros aqui para mostrar para vocês que eu falo, meu Deus, o que que eu faço com esse livro? Livros assim que a gente nem consulta, a gente gasta muito dinheiro, né, no começo, vai comprando isso, compra aquilo, mas faz parte dessa jornada, né? É aprendizado, apesar de você ter copiado os amigos, querer aprender com os amigos, faz parte, até você encontrar o seu próprio ritmo. Maravilha. Agora, eu quero saber que memórias você guarda no seu coração desse tempo aí de homeschool, gente? Já tá tão. Falta pouquíssimo tempo, né, Lari? Falta muito pouco. Falta. Por causa disso, né? O coração chega a doer. De saudade já. Mas as memórias, né? Todo o tempo que eu passo em comunidade, fazendo as coisas, né, com o pessoal, é sempre muito, muito especial. Mas eu acho que os debates para mim foram muito marcantes. O mock trial, os debates em geral, né? Os processos de preparação para o debate são memórias que eu quero levar. E também as coisas simples, como por exemplo, no nosso intervalo de almoço. As nossas conversas na mesa, todo mundo comendo ali junto, as coisas que a gente fala sobre a nossa semana. Então, acho que essas são as memórias que eu quero levar comigo. Ah, maravilha. Você fala tanto de debate, gente, você podia falar um pouquinho, não sei se você vai conseguir assim falar, que é todo um processo, mas como é que você se prepara para um debate? Você lê muito acerca daquele tema, vê os pontos negativos, como é que você se prepara para um debate? Então, vai assim conforme, porque tem processos, vamos dizer assim. Eu pego um tema de Diferente. eu pego um tema de um debate e eu Sim. jogo ele na internet. Então eu vejo geral sobre ele, eu vejo pessoas falando sobre, eu jogo no YouTube, vejo vários vídeos sobre. Aham. Depois, causão sobre ele, eu pego o meu lado que eu preciso defender, se é afirmativo ou negativo. E eu começo a pesquisar sobre isso, sobre
afirmativo, eu começo a ver as teses afirmativas, as razões afirmativas para defender aquilo que eu vou precisar. E depois que eu faço isso, eu tento fundamentar o meu discurso persuasivo, né? Que a gente aprende no The Lost Tools of Writing, que inclusive é um livro maravilhoso. Eu acho que é um dos meus preferidos do currículo do CC. Então eu faço o discurso e depois tem uma parte que a gente trabalha com a refutation, né? Refutações. E eu pesquiso também o lado negativo, conhecendo o meu inimigo, né? Com quem que eu vou debater ali, conhecendo o campo inimigo, para estar sempre preparado para qualquer argumento. Aí lá na hora a gente vai improvisando, pegando uma coisa, pegando outra. Às vezes a gente não fala nada que está no nosso discurso escrito, porque a gente precisa Uau! fazer coisas. E isso tem uma técnica, né, Larissa? Porque vocês também são treinados com impromptu. O impromptu é aquele discurso que você tem que improvisar, né? Literalmente improvisar. Isso tudo é uma preparação, sem dúvida, para você trabalhar esse raciocínio rápido, né? Com certeza. O impromptu, inclusive, é um dos meus maiores medos, né? Porque eu gosto de tudo planejado, né? No meu discurso, eu boto até o bom dia, meu nome é Larissa. Porque até isso eu escrevo pronto, assim, deixa nervosa. Mas trabalhou muito essa parte em mim, sabe? Uma hora eu vou ter que improvisar. Então, ele me treina para isso. Eu que não tenho essa facilidade. Mas com o Cici, né, com o currículo, eu tô conseguindo desenvolver mais. Maravilha. Gente, você que é uma expert em debates, já pode ter o seu curso online de debates, né? Larissa já pode treinar aí outras pessoas para debate. Aliás, gente, isso aqui eu vou aproveitar e fazer um merchan. Já chegou ao Brasil a Liga de Debates, né? Uma Liga de Debates que já já a gente vai começar a divulgar aqui no Classic Conversations, no Sim Eduque, uma liga de debates que vai abalar o Brasil com todos esses debates aí que essa galera, esse grupo todo está aprendendo, que é Lincoln Douglas, Tim Policy. Né? Você pode falar um pouquinho de cada debate? Posso? O Lincoln Douglas fala sobre o quê? Já que você é expert em debate, vamos falar um pouquinho? O Lincoln Douglas, ele fala mais sobre assuntos filosóficos, né? A gente trabalha mais com questões filosóficas, por exemplo, liberdade de expressão, soberania Uhum. nacional, esses assuntos. Já o Tim Policy trabalha com políticas públicas, que inclusive é o meu preferido, eu gosto bastante. Então, nesse debate, a gente tem na construção no nosso ensaio persuasivo muitos dados, muitas coisas concretas, porque é um debate mesmo, basicamente, de dados e fontes. E o mock trial, né, que a gente fez eram casos criminais, né? Defesa, acusação dos casos, com perguntas para os réus. Então, são diferentes debates. Maravilha. Tá vendo, gente? Então, qualquer coisa, qualquer problema que você tiver com relação a debates no seu homeschool, chame a Lari. Que a Larissa pode te guiar aí por todos esses debates. Treinar o seu filho, né? E aí você está chegando no final do Challenge 4 e tem uma tese para defender. Qual vai ser o tema? O tema da Mari vai ser sobre literatura fantástica, né? Como que a literatura fantástica ajuda a despertar o imaginário. E o seu tema de tese? Qual vai Então, o ser? meu vai ser se a música deveria ser utilizada oficialmente, né? Inserida oficialmente no método de estudo, como ferramenta para o método de estudo. Então, eu vou usar essa tese. Uau, gente, não pode nem dar um spoiler. Você vai usar alguma coisa da neurociência, tudo isso? Beleza, Total neurociência. com certeza. Muito bom, viu? E Larissa, você é bailarina Sim, profissional, gente. Bailarina profissional, empreende também, né, nos negócios da família. Fala um pouquinho aí sobre o seu trabalho, o que você tem feito e o que você pretende fazer após o CC. Acho que já está bem claro o que você pretende fazer, né? Mas você já empreende aí um tempinho, eu queria que você falasse um pouco sobre isso. Porque no CC vocês também fazem
eu estava lembrando que vocês fazem aquele cost of living, né? Que é levantar os custos do que você precisa para viver. Tem o empreendedorismo também, que vocês, né? Não lembro qual foi o challenge, se foi o 1 ou o 2, que vocês fizeram um empreendimento e levantaram todos os custos. Então me fala aí um pouco sobre o que você faz. Sim. Então, eu sou bailarina, né? Não profissional, mas por hobby há 12 anos. Faço balé há 12 anos. E eu amo balé. E eu ajudo a minha professora, então eu ajudo nas aulas de balé das pequenas. Eu faço um mini trabalho ali durante a semana, 2 dias por semana. E eu me interesso muito por essa área de empreendedorismo também. É uma das áreas que eu me interesso. Inclusive, a gente teve um livro, Whatever Happened to Penny Candy, que é um livro sobre economia, que foi um dos meus livros favoritos. Assim, economia e dinheiro Uau. são assuntos que me interessam muito. Então, eu tive um interesse sobre o empreendedorismo. E a minha mãe, a família da minha mãe, né, tem uma confecção de roupas esportivas. Então, por que não aplicar aquilo que eu tenho interesse, né, nos negócios da minha família? Então, eu comecei ali, eu ajudo a minha mãe hoje no marketing, vamos dizer assim, no Instagram, nas postagens, inclusive eu que faço ali os vídeos e tudo. Inclusive, eu quero sair desse papel, quero botar outra pessoa, porque eu gosto mais de ficar Dos atrás bastidores. disso. Exato. Mas eu faço isso, eu também cuido do financeiro, eu gosto de participar dos pagamentos, essas coisas eu gosto. E é isso que eu faço. E de curso superior eu quero fazer direito. Direito. Ah, Talvez me especializar no direito empresarial, quem sabe? Eu não sei se vai mudar durante o curso, né? Mas vamos ver. perfeito. É interessante, né? Eu falo, meu Deus, Larissa vai para o direito internacional, né? Quem sabe também, né, Larissa? Bom, a gente faz planos, né? Mas a resposta certa vem do Senhor. O céu é o limite para vocês. O céu é o limite. Querida, deixa eu ver aqui. Eu queria que você deixasse, né? A gente está aqui chegando ao final dessa live. Eu queria que você deixasse, como eu tenho pedido a todos os homeschoolers aqui do Challenge 4, que deixe uma palavra para essa turma que está começando, que está no meio do caminho, né? Ou que já está finalizando. Deixe uma palavra para os pais homeschoolers que sentem tão aflitos, né, nessa fase. Ah, meu filho é adolescente, vou iniciar o homeschooling. Deixa uma palavra para eles. Então, eu quero deixar aqui uma palavra para você de encorajamento. Dizer que no início as coisas são difíceis, você tem aquele processo de adaptação. Todos nós que estamos nos formando agora sofremos isso, né? Passamos por essa fase, que, como a Gaba falou, é um processo de autoconhecimento, onde você vai se ajustando. Mas esse processo ele não é um sofrimento em vão, ele é um sofrimento com propósito. Então, a cada hora que você está ali com essas dificuldades, você está crescendo. E outra coisa, né? A relação dos pais e dos filhos, né? É muito importante citar isso, porque quando eu estava nessa escola grande, né, que eu estudava, o relacionamento com os meus pais não era tão próximo como é hoje, né? Porque os meus pais me acompanham em tudo. Os pais no homeschooling são os professores, né? Então eles precisam estar ali o tempo inteiro. Então é um momento de você estreitar as relações familiares, você tornar isso familiar mesmo, se maravilharem juntos com os conhecimentos que vocês vão adquirir. Então, eu quero encorajar vocês a continuar, porque vai valer a pena, com certeza. Com certeza, né? E a gente já está nesse misto aí de saudade, né, Lari? Muita saudade e já vendo algumas atividades para fazer o Challenge 5, né? Que não existe, mas vocês vão dar um jeito de fazer, né? Querida, aproveitando esse clima de formatura, vamos lá. Que juramento você faz diante de Deus e diante dos homens? Eu quero que você deixe aí esse juramento, porque é um momento de despedida, né, do currículo e que seja um incentivo e um modelo para os demais, né, para os pequenos que assistem, que acompanham vocês também em toda essa jornada, desde o Challenge B. Sim.
Que responsabilidade, né? O juramento que eu diria que eu não quero perder tudo aquilo que eu aprendi, né? Eu recebi coisas muito preciosas que não podem ficar guardadas apenas para mim. Eu não posso escondê-las. Então eu preciso usar isso e fazer a diferença com isso, aonde eu estiver, na minha faculdade ou na minha área de trabalho, eu preciso fazer a diferença. Se eu ganhei algo diferente, eu preciso usar isso, né? E continuar o nosso lema, né? O nosso lema não só do Cici, mas de todo cristão. Conhecer a Deus e fazê-lo conhecido. Verdade. Isso através do que eu vou fazer na minha vida, né? Mostrar isso através da minha vida, em tudo que eu fizer. Então, esse é o meu juramento. Ah, que linda, Lari. E eu acredito nisso, vocês irão brilhar, ser geniais, porque vocês realmente vão levar a Deus, né? E é o que o mundo precisa, né? De luz. Vocês serão luz em meio às trevas, né? E com certeza farão a diferença por onde quer que vocês andarem, tá? Um beijo grande, obrigada por esse bate-papo, por essa conversa. E é isso aí. Até a próxima, né? Eu espero que a gente ainda tenha oportunidade, depois no futuro, de fazer uma live com esses ex-formandos do Cici, né? Para saber onde é que vocês estão hoje. Né? Eu fiz uma pesquisa recente de homeschooling com filhos que já estão formados, que já estão no mercado de trabalho. Aí eu fui ler aquelas pesquisas, né? Ver, falei, gente, como eles chegaram tão longe, né? Que coisa incrível. A gente fica assim, porque quando a gente está vivendo hoje, a gente não pensa como que vai ser no futuro. E esses pais também não esperavam. Mas Deus leva, Deus conduz. Aí eu vi homeschoolers na Bolsa de Valores liderando grupos, né, equipes na Bolsa de Valores de Nova York. Tem uma que está trabalhando dentro da ONU, Olha! uma homeschooler que trabalha hoje dentro da ONU. Então, quer dizer, nós podemos ocupar todos os espaços e grandes lugares, e Deus vai nos colocar em grandes posições, eu creio nisso, para fazer a diferença, né? Para cumprir aí esse chamado de conhecer a Deus e torná-lo conhecido, né? E que assim seja. Amém? Isso aí, queridos. Um abraço a Um beijo. todos. E na quarta-feira tem a outra Larissa, de São Paulo, tá? Legal. Um abraço, beijo e até a próxima. Tchau, gente. Boa noite.